Já começou, pode ir. Boa tarde, gente. Meu nome é Guilherme. Eu sou aluno de Museologia, mas para além do curso, da faculdade, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à tecnologia e o quanto ela consegue melhorar processos e facilitar a nossa vida. Já tem quase 2 anos que eu estudo, faço cursos voltados para a área de programação e dentro desses estudos eu pude perceber uma gama de possibilidades que podem ser aproveitadas pela museologia, na minha área, como ferramentas que melhoram processos, como a apresentação usada, e objetivos que vão ao encontro da própria missão do museu, da instituição. Eu atualmente trabalho no GEP, que é um núcleo aqui da Unirio voltado para a documentação e gestão do patrimônio. E dentro dele existe um projeto chamado Cosmomundo, que trabalha justamente a pesquisa e metodologia em cima, visando a participação social nesses mesmos processos de documentação e gestão. E para além disso, dessas pesquisas e metodologias, ele engloba também a inovação e a tecnologia. E é justamente o que o meu trabalho traz, a tecnologia e processos de documentação em museu. E aí eu queria falar um pouco do processo, porque o projeto ele estuda o desenvolvimento e implementação de recursos tecnológicos em instituições culturais e museus, com o foco de gerar uma maior acessibilidade informacional daquele acervo, daqueles objetos catalogados. E aí eu queria trazer alguns conceitos que são base do projeto, que inclusive foram apresentados hoje na Jornada de Inovação Científica, que são de inovação tecnológica, inteligência artificial e chatbot. A inovação tecnológica, inclusive a segunda referência, que é Figueiredo, que eu li aqui, ela se refere à geração e difusão de novas tecnologias que possam ser incorporadas em processos, produtos ou serviços, resultando em mudanças significativas em relação ao estado atual desses processos ou produtos. Foi um pouco que a gente falou agora em engenharia de produção. Você tem um processo, você tem um produto ou um serviço e você quer melhorar ele a partir não só de coisas físicas, você botar um monitor maior, beleza, aumenta a sua produtividade, tem esse aspecto físico, mas você pensar em metodologias, em coisas mais do saber fazer, que vão melhorar aquele processo, que vão te ajudar a estruturar melhor o seu serviço, o seu produto. E aqui a inteligência artificial, o chatbot, que é o foco do meu trabalho. A inteligência artificial é uma habilidade dos computadores e sistemas de replicar capacidades humanas, como o aprendizado, raciocínio, a tomada de decisões. E os chatbots são são programas que de fato vão aplicar essa inteligência artificial para simular conversas naturais. Eles conseguem interpretar texto, interpretar voz, para gerar essas respostas adequadas. Como a gente conversa com parentes, com amigo, a gente segue uma linha de raciocínio, a gente segue um contexto, e o programa ele tem que buscar isso no seu funcionamento. E aqui eu trouxe alguns exemplos de que a gente acaba usando no nosso dia a dia e acaba que nem sabe que está mexendo com inteligência artificial, com inovação, com tecnologia. A gente tem aqui os famosos algoritmos, os recomendados do Instagram, da Netflix, quando você consome o conteúdo, e tem alguns mais complexos, como o caso da Alexa e da Siri, da Apple, que já são voltados para essa questão do natural. E hoje em dia, cada vez mais, essas inovações, essas tecnologias, elas entram na perspectiva da documentação e gestão do patrimônio, do acervo. Aí a metodologia ela foi uma mistura de pesquisa bibliográfica, análise de casos e aplicação prática. Até porque foi um processo contínuo em 5 etapas. A capacitação, justamente nessas tecnologias emergentes, inteligência artificial, programação, metodologias ágeis, que culminou na segunda etapa, que é a metodologia Lean, que é uma metodologia geralmente de processos de projetos rápidos, que ela trabalha com soluções rápidas. Você tem uma ideia, você aplica, você colhe feedback. Esse feedback você reestrutura a ideia, reaplica, colhe feedback. Então, você vai trabalhando em cima de erros, feedbacks para sustentar o seu projeto num período curto de tempo. Outra estratégia utilizada foi o TRL, que é o Technology Readiness Level, que é uma escala de até 9 níveis para você chegar a uma maturidade tecnológica. E aqui um ponto, porque foi usado como base, mas não arrisco, porque esse é um projeto desenvolvido pela NASA para outros tipos de áreas, outras finalidades, e foi adaptado para o contexto da museologia. Atualmente a gente está no TRL3, que é uma fase de testagem em ambientes reais, fora dos laboratórios e simulações. E o quarto foi as próprias simulações com objetos do acervo da Biblioteca do Rio. Muita gente pode não saber, mas lá dentro tem muita coisa de cultura popular,
popular, de acervo de cultura popular, que os alunos de museologia usam, né, em matéria de disciplina de formação e documentação museológica 2, no qual eu consegui, né, desenvolver esse projeto com a minha orientadora, que é a Elizabeth Mendonça Castro. E dentro dessas simulações, a adaptação da tecnologia para o contexto da museologia. Aqui tem um pouquinho das fotos lá do acervo que a gente trata, que a gente usou no projeto. E o objetivo principal é criar um chatbot que ajude as pessoas a encontrar essas informações de uma maneira mais fácil, né? E os objetivos específicos são identificar os desafios desses recursos, as oportunidades voltados para a documentação, personalizar o chatbot para que ele seja intuitivo, tem uma questão de acessibilidade, de usabilidade, e fazer com que essa inovação seja replicável em outras instituições com outras tipologias de acervo, que até então é voltado para a cultura popular. E aí a gente vê a relevância disso, né? Hoje em dia, os museus eles têm um papel social muito forte. Tudo que a gente faz dentro da instituição é voltado para o público. A gente conserva, pesquisa, documenta, expõe com o viés do público, para que esse patrimônio perdure para quem ele pertence, né? E as inovações, elas estão aí não só para as instituições culturais, mas empresas, como eu acabei de mostrar, a Google, a Apple, elas vão se apropriando disso, dessa tecnologia, para criar laços com o público. Aí os museus não são diferentes. Nosso propósito final é o público, a gente tem que estar inteirado nisso. E aqui eu trouxe alguns exemplos de instituições que já fazem isso, que já têm iniciativas disso. O Museu da Manhã é a rodo, né? Tem realidade virtual, tem chatbot, tem aumentada. O Oi Futuro tem essa experiência imersiva aqui no balão, com óculos. E aqui algumas instituições com telas interativas, né? E hoje o público é isso, interatividade e facilidade para encontrar. E aí vem, de fato, o meu projeto. Aqui tem um histórico da interface dele. Primeiro ele veio numa plataforma da Google, do Color, para fazer a programação, um cenário mais, uma interface mais rudimentar. Tem um exemplo aqui de compensação, né? O que está à exposição, obras de cultura popular, o que eu posso apresentar, quais obras, e tudo isso ele está respondendo com base nas fichas que os alunos de museologia fazem do acervo da biblioteca do Unirio de cultura popular. Aí ele sai da rede da Google, né, para um aplicativo, né, que ele está já começando a pensar em layout e em questões mais visuais de usabilidade. Aqui eu vou falar do funcionamento dele. Ele tem um banco de dados na Firebase online, mas ele tem também com as informações das fichas sobre os objetos e sobre os artistas. Então a gente tem aqui um exemplo de artista, mestre Vitalino, um exemplo de obra do Barrigo e um apanhado dos artistas. Então o programa ele funciona com comparação de palavras. Se você pergunta alguma coisa, as palavras que estão naquela pergunta, elas vão ter que bater com algum tópico aqui. E aí ele vai te responder, vai te retornar a resposta mais lógica e coerente, dentro da questão do natural que eu falei. E aqui está o projeto atualmente, pensando na acessibilidade informacional e recuperação da informação. A gente tem algumas funcionalidades aqui, que eu vou destrinchar um pouco, inclusive até trouxe ele aqui, mas não sei se eu consegui mostrar na prática. Vamos lá. No canto da esquerda aqui tem as informações. Esse campo é um botão que já trabalha uma metodologia da documentação que é a foncionamia. Você trabalhar com a informação que é dada do visitante, a experiência de vida dele, que aquela informação, aquela experiência, o público também consegue ajudar a qualificar aquela informação que está nos museus, que está no site, que está no acervo, que está na ficha, tudo isso, fazendo essa participação ativa nos processos de documentação. O gerar relatório ele implica que não é só o visitante que vai usar, o profissional também vai usar, justamente para validar essas informações. Então, se faz necessário uma área de login, um registro dessa utilização do programa, então tem o horário que você entrou, qual foi o usuário que fez isso, para a gente ter esse controle. E o feedback que trabalha, mostrar um formulário, né? Que justamente para aplicar a metodologia Lean. Você responde esse formulário com sugestões, com qualquer coisa que você queira falar sobre o programa, falou mal, falei bem, e aí vai vir para a gente trabalha em cima disso para melhorar. Limpar texto é muito mais visual para não ficar poluído. Aqui tem mudanças de tempo, ele pode ficar claro, escuro e a escala para aumentar ou menor. Tá? E aqui tem um exemplo de conversa também que eu trouxe. Qual acervo, qual a cultura popular, quais os autores, e aí dentro desses autores que ele deu, ele escolheu quais os autores que está ali, tem um aqui, e ele pergunta a medida. É uma informação que
que já vem destrinchado do que você ficar procurando na ficha. Às vezes você vai entrar, sei lá, procurar uma informação periódica, ou você tem que digitar as palavras certas. Senão parece que aquilo ali nunca existiu. Você nunca vai conseguir encontrar a informação. E a ideia do projeto é essa. A conclusão é que o projeto ele demonstrou ser viável. Eu, inclusive, fiz um mini pitch no museu, em uma instituição parceira do núcleo, que validou essas dores, né, dessa recuperação da informação, dessa falta de participação ativa. Então, que deu mais força para o projeto e eu consegui, né, a gente conseguiu realizar as 5 fases do cronograma, contribuindo para a transformação digital dos museus e acessibilidade informacional. E eu trouxe minhas referências, e eu não sei se eu tenho tempo, mas não sei se daria para projetar aqui, mas ele está aqui, não sei. Tá bom. Então é isso, gente. Legal, né?